Quando uma garotinha se viu perdida na savana africana, não pôde deixar de se sentir sozinha e assustada. Quando um leão se aproximou dela, ela pensou que seu fim estava próximo, mas então algo inimaginável aconteceu, e a garota chorosa iniciou uma aventura que muitos achariam difícil de acreditar. Durante suas férias na África com sua família, Evan decidiu explorar a floresta próxima ao alojamento. O que começou como uma simples curiosidade, logo se tornou problemático quando Evan olhou ao redor e percebeu que estava perdida no meio da selva. Imediatamente, um medo extremo tomou conta dela, e o que aconteceu em seguida justificou seu temor. Evan parou e tentou se orientar. Não podia acreditar que tinha sido tão imprudente a ponto de se afastar tanto do alojamento. Esperando ver o alojamento nas proximidades, decidiu subir parcialmente em uma árvore para ganhar altura. Mas, ao olhar ao redor, viu algo que fez seu estômago revirar. A poucos metros de distância, havia um leão agachado, observando-a. Naquele momento, percebeu que provavelmente o leão a seguia o tempo todo sem ela saber. Agora, tinha que tomar uma decisão difícil: ficar na árvore e se manter relativamente segura por um tempo ou correr. Seu instinto dizia que permanecer ali era perigoso, pois a tornava um alvo para outros animais. Então decidiu arriscar tudo e correr, na esperança de que talvez o leão perdesse o interesse por ela. Evan desceu cuidadosamente de seu ponto de vantagem, sabendo que não podia perder tempo. Ao tocar o chão, girou rapidamente na direção oposta ao leão e começou a correr como nunca antes. Tentando atravessar a vegetação densa sem fazer muito barulho, ela olhou para trás, torcendo para não ver o grande felino. Porém, estava enganada. O leão estava logo atrás dela. Foi então que percebeu seu grande erro. Com a velocidade do leão, ela sabia que seria derrubada a qualquer momento. Rezando por um milagre, continuou correndo o mais rápido que podia até que a tragédia aconteceu. Tudo que Evan lembrava era de olhar para trás uma última vez para ver o quão perto o leão estava. E então, seu rosto estava no chão. Tudo que sentia era a dor intensa no tornozelo e o sangue no nariz. Esquecendo a ameaça do leão, gritou de dor, tentando se orientar após a queda. Olhou ao redor e viu que havia tropeçado em uma raiz exposta em sua pressa para fugir. O impacto foi desajeitado e doloroso, resultando na fratura de seu tornozelo. Ela nunca havia sentido uma dor tão intensa e estava tão sobrecarregada que esqueceu completamente do predador. Tudo o que podia fazer era chorar de dor, desejando que sua mãe estivesse lá para confortá-la. Curvado de dor, com os olhos fechados e lágrimas escorrendo pelo rosto, Evan sentiu uma sensação quente e úmida em sua face. Ao abrir os olhos em choque, deparou-se com a leoa aterrorizante da qual estava fugindo. Para sua surpresa, a leoa parecia mais um grande gato doméstico do que um predador mortal, o que a deixou menos assustadora. Evan ficou paralisado de medo, temendo que qualquer movimento errado pudesse provocar uma mordida. No entanto, a leoa apenas continuou lambendo seu rosto repetidamente. Quando ela não se mexeu, a leoa começou a empurrar seu rosto com força. Isso assustou Evan de volta à realidade e lhe deu a adrenalina necessária para se mover novamente. Lentamente, ela se afastou da leoa afetuosa, completamente confusa. Nunca esperava esse comportamento de um leão. De volta ao acampamento, os guardas florestais haviam enfatizado que, em nenhuma circunstância, os turistas deveriam interagir com animais selvagens. Sem saber o que fazer a seguir, Evan sentia uma dor intensa no tornozelo, dificultando pensar claramente. Ela precisava voltar ao acampamento e encontrar sua família para se sentir segura. Mas como faria isso se mal conseguia se mover? Precisaria chamar a atenção de alguém, mas não tinha ideia de onde estava. Focou então no problema mais imediato: a leoa. Afinal, se ela atacasse, Evan não teria a menor chance. A leoa andava lentamente de um lado para o outro à sua frente, parando ocasionalmente para olhar para Evan, antes de retomar a caminhada. A tensão aumentava a cada olhar fixo da felina. Evan tentou mudar de posição para se sentir mais confortável, mas a leoa rapidamente se aproximou, empurrando-a e lambendo-a novamente, o que a assustou profundamente. Embora as ações da leoa parecessem afetuosas, Evan não conseguia entender por que o animal estava agindo assim. Seria apenas uma brincadeira antes de transformá-la em uma refeição? A incerteza e o medo deixavam Evan cada vez mais tensa. Evan não conseguiu conter as lágrimas de dor. Tentou com todas as forças
forças, desviar a mente da dor, mas era tudo o que conseguia sentir. A grande felina parecia sentir a agonia dela, pois parou de andar e se sentou ao lado, como se quisesse oferecer conforto. No entanto, Evan apenas se encolheu de medo. Ao perceber que seu consolo não estava funcionando, a leoa mudou de estratégia. Começou a empurrar a garota com mais força, em um movimento ascendente. Evan resistiu aos empurrões, mas evitou antagonizá-la. Após um tempo, a leoa deu um último empurrão e caminhou alguns metros adiante. Então, virou-se e olhou para Evan por sobre o ombro. Quando Evan não reagiu inicialmente, a leoa repetiu o gesto. Empurrou-a para cima e se afastou, sempre olhando para ela. Evan sentiu que a leoa queria que ela a seguisse. Seria isso, ou ela estava começando a enlouquecer sozinha na savana? Frustrada com sua imobilidade, a leoa arranhou o chão com a pata e soltou um rugido seco. Suas grandes patas levantaram uma nuvem de areia e poeira ao redor de Evan, que começou a tossir. Foi nesse momento que ela percebeu o quanto estava com sede. Mal conseguia se lembrar da última vez que tinha bebido algo. Mais um problema para adicionar à sua lista. Até agora, a questão da hidratação não havia passado pela sua mente, mas agora estava se tornando urgente. Nunca em sua vida se sentira tão sedenta. A dor no tornozelo e a sede crescente tornaram claro que ela precisava se mover. Por mais doloroso que fosse, Evan apostou que não estava imaginando coisas. Talvez a leoa estivesse tentando ajudá-la. De qualquer forma, era definitivamente melhor do que ser um alvo fácil para predadores menos amigáveis. Com dificuldade, ela se levantou e começou a seguir a leoa. As orelhas da leoa se levantaram ao perceber que Evan aceitava seu convite silencioso. Ela estava certa. A leoa definitivamente tentava guiá-la a algum lugar. Mas para onde? Cada passo era uma tortura para Evan. Ela colocava todo o peso possível no pé saudável e usava um galho para aliviar a dor do pé quebrado. Tentando se equilibrar com dificuldade, avançava lentamente atrás da leoa, cada movimento trazendo uma nova onda de dor. Andava o mais rápido que podia, mas frequentemente precisava parar para descansar. A cada parada, a leoa simplesmente sentava e esperava pacientemente que ela se levantasse novamente. Evan se perguntava para onde a leoa a levava e, mais importante, por quê? Seus pensamentos voltaram ao momento em que chegou ao acampamento. Os guardas florestais haviam falado sobre uma leoa que frequentemente ficava perto do acampamento. Ela não era exatamente amigável, mas aparentemente bastante curiosa. Evan esperava que essa fosse a mesma leoa mencionada, pois isso significaria que ela provavelmente a estava levando de volta ao acampamento. Evan continuou mancando com essa esperança, desesperada para que fosse verdade. Em determinado momento, Evan jurou ouvir pessoas chamando por ela, mas em vez das vozes se tornarem mais altas, pareciam se afastar a cada passo. Isso não era um bom sinal. Será que ela estava enganada sobre as intenções da leoa? Será que a leoa a estava levando para algum lugar perigoso? Evan começou a se preocupar. O que ela estava pensando ao seguir cegamente uma leoa pela savana? Por tudo o que sabia, poderia estar caminhando para sua própria morte. Justo quando sua ansiedade estava no auge, os dois saíram do mato denso e chegaram a um pequeno rio de águas correntes. Ao ouvir a água fluindo, todos os outros pensamentos desapareceram. Tudo o que podia pensar agora era em saciar sua sede. Com grande dificuldade, Evan se abaixou para beber água. Quando a água tocou seus lábios, sentiu como se tivesse ganhado na loteria. Bebeu o máximo que pôde para matar a sede. Ofegante, lembrou-se da leoa. Estava abaixada de costas para ela, na posição mais vulnerável que uma presa poderia estar. Ao se virar, ficou surpresa ao ver a leoa sentada calmamente atrás dela, como se estivesse guardando-a do que quer que estivesse no mato. Ela começou a acreditar que talvez sobreviveria a toda a aprovação. Nesse exato momento, ela ouviu o que parecia ser seu nome. Seus olhos se abriram de repente, mas não viu ninguém ao redor. Então, ouviu novamente. Com certeza, havia gritos distantes de um grupo de pessoas. Aparentemente, a leoa também os ouviu, pois se levantou e parecia ansiosa, soltando até um baixo rosnado, como se quisesse afastar as pessoas que se aproximavam. Evan, no entanto, não iria deixar sua única chance de resgate escapar. Respirou fundo e começou a gritar por ajuda. Ela gritou o mais alto que podia, dizendo diferentes coisas para chamar a atenção. Conseguiu se levantar e acenar os braços no ar, na esperança de que a vissem, mesmo que ela não pudesse vê-los. A leoa não gostou da mudança repentina de comportamento.
e parecia preocupada com a aproximação das pessoas. Evan pensava que a leoa estava entendendo tudo errado. O que a leoa via como uma ameaça era, na verdade, sua salvação. Como ela não conseguia perceber isso? Logo, as vozes chamando por ela começaram a ficar mais altas. Evan conseguiu identificar a direção de onde vinham e se virou naquela direção. Continuou gritando, sabendo que provavelmente estavam seguindo sua voz. Mas à medida que se aproximavam, a leoa ficava cada vez mais ansiosa, chegando a se tornar agressiva. Ela não estava mais apenas andando de um lado para o outro. Agora tentava fisicamente afastar Evan das pessoas. Empurrava Evan com força, derrubando-a 2 vezes, tentando levá-la na direção oposta, quase como se dissesse que precisavam fugir. Evan se recusou a se mover, e o que ela fez a seguir aconteceu no momento mais inoportuno possível. As vozes estavam cada vez mais próximas e distintas. Ela conseguia ouvir o que pareciam ser os guardas florestais do acampamento e algumas outras pessoas, mas quando ouviu a voz de seu pai, sentiu-se no paraíso. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a gritar pelo pai o mais alto que podia. Podia ouvir passos rápidos na mata, mas a leoa também os ouviu e viu isso como uma grande ameaça. Colocou-se na frente de Evan e empurrou-a com todo o seu peso. Evan caiu, mas se levantou novamente, impulsionada pela adrenalina de ser resgatada. Percebendo que ela não iria se mover, a leoa foi por trás dela e mordeu sua camisa, arrastando-a para longe das vozes que a chamavam. Evan foi pega de surpresa por um momento, mas encontrou forças para reagir. Gritou o mais alto que pôde e se contorceu para sair da camisa. Nesse instante, seu pai e os guardas florestais apareceram na mata. O choque de ver sua filha nas garras de um leão foi demais para o pai de Evan. Ele pegou a arma do guarda florestal e tentou atirar na leoa. Os guardas florestais demoraram um momento para reagir, mas logo o controlaram, pegando a arma de volta. Entendiam sua preocupação, mas disseram para ele se afastar, pois não queriam arriscar machucar a garota ao atirar na leoa. Ao som do disparo, a leoa soltou a camisa de Evan, mas em vez de fugir, se colocou entre Evan e o grupo de busca, com os dentes à mostra. Mesmo depois de tudo isso, ela ainda pensava que estava protegendo Evan dos outros humanos. Diante dessa cena, os guardas florestais se sentiram muito ameaçados e sabiam que precisavam desescalar a situação antes que se tornasse ainda mais arriscada para a garota. Eles adotaram uma postura defensiva e se prepararam para lidar com a leoa hostil. Mas então algo surpreendente aconteceu. Evan mancou para a frente da leoa e segurou sua cabeça em seus braços. Ela chorou de coração e implorou para os guardas florestais não machucarem a leoa. A leoa respondeu se aconchegando em seus braços, como se entendesse que Evan a estava protegendo. Os guardas florestais ficaram surpresos. Era simplesmente inimaginável. O que estava acontecendo entre a garota e esse felino selvagem? Nunca tinham visto algo assim antes. Mesmo assim, lentamente abaixaram suas armas. O pai de Evan correu para frente e a pegou nos braços, sem se importar com a ameaça do predador ao seu lado. A leoa apenas soltou um baixo gemido, como se reconhecesse que o homem também estava cuidando da garota. Ele então pegou a filha nos braços e começou a carregá-la lentamente. Os guardas florestais seguiram cautelosamente, mantendo um olhar atento na leoa. Surpreendentemente, ela estava determinada a seguir até o fim. Ao deixar que os humanos levassem a garota, a leoa parecia determinada a garantir que não a machucassem. Então o seguiu até o acampamento. A mãe de Evan imediatamente começou a chorar ao ver que ela estava sã e salva, e a levou para a tenda para dar-lhe o amor e cuidado necessários. Como estavam no meio da savana, levou quase um dia para que Evan pudesse ver um médico. Felizmente, a fratura não era grave, então conseguiram engessar o tornozelo no local e dar-lhe medicamentos para ajudar com a dor. Para Evan, tudo era um borrão. Ela desmaiou nos braços do pai logo após ser resgatada e permaneceu semiconsciente durante o restante do tempo. Quando finalmente despertou, Evan tinha muitas perguntas. A principal era sobre o paradeiro da leoa. Os guardas florestais a levaram até a borda do acampamento, onde a leoa tinha permanecido o tempo todo. Disseram a Evan que, independentemente de quanto tentassem afastá-la, ela continuava voltando. Evan aproveitou o momento para agradecer a doce felina, finalmente entendendo que a leoa tinha feito tudo ao seu alcance para mantê-la segura. De volta ao acampamento, Evan se sentou com os pais e contou a história de como tudo havia acontecido até se perder. Ela estava no meio do nada.
desesperada por ajuda. E essa ajuda veio de alguém totalmente inesperado. Seus pais ouviram sua história com descrença e horror, mas ficaram imensamente gratos por ela ter saído viva. Era uma história que Evan contaria pelo resto da vida. Agora, imagine uma floresta silenciosa sendo quebrada pelo som de um carro despencando e um bebê chorando desesperadamente. De repente, um lobo emerge das sombras e carrega o bebê para o desconhecido. As perguntas começam a surgir. Por que o lobo levou o bebê? O que acontecerá na escuridão da floresta? Quer desvendar o mistério e acompanhar cada momento dessa busca desesperada? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!